Olá pessoal, aqui quem está falando é o professor Douglas. O objetivo desse conteúdo é apresentar uma breve revisão dos principais assuntos abordados nas aulas 1, 2 e 3 da disciplina Administração de Materiais do curso de Administração. A origem dessa disciplina está em uma das funções básicas da administração, que é a gestão dos diversos recursos que são necessários para que uma organização realize as suas atividades. Dentre esses recursos, nós podemos destacar os recursos financeiros, ou seja, o dinheiro da empresa, os recursos humanos, as pessoas, os recursos de produção e aqueles recursos que nos interessam aqui, que são os recursos materiais, ou seja, aqueles itens, aqueles bens que as empresas necessitam para realizar as suas funções, mas têm uma característica de constante rotação. Normalmente, esses recursos materiais são mais conhecidos por estoques. O estoque tem como princípio básico ser um acúmulo visando a utilização no momento futuro. Ele existe porque geralmente há uma descoordenação entre a capacidade de entrega ou de recebimento desse estoque e a necessidade do seu uso. Um exemplo bem simples para ilustrar isso é uma caixa d'água, presente na maioria das residências e estabelecimentos. O objetivo dessa água que fica ali acumulada é ser utilizada no momento em que ela for necessário, sem o risco de falta naquele instante. Dessa mesma forma, as empresas mantêm estoques dos diferentes produtos que vão utilizar para que no momento que eles forem necessários, seja na sua produção, seja na comercialização, eles estejam disponíveis. Existem alguns tipos diferentes de estoques. Apesar de ser possível fazer uma longa classificação, as três formas mais comuns são os estoques de matéria-prima, aqui usando como exemplo o setor de confecção de vestuário, nós poderíamos pensar ali no rolo de tecido ou nos tecidos utilizados por essa empresa como um exemplo bastante clássico de matéria-prima. Existe também o estoque de produto acabado, que é o resultado final do processo que a empresa desenvolve numa indústria de confecção. Uma camiseta, por exemplo, seria esse resultado. E existem também os materiais de manutenção, reparo e operações, que não são usados diretamente no produto, mas dão suporte ou são usados para que outras atividades possam acontecer. No caso dessa nossa empresa de confecção, por exemplo, nós teríamos os materiais utilizados na área produtiva, como as tesouras, e materiais de expediente, materiais usados no escritório e materiais de limpeza. O clipe está aí apenas para ilustrar como um dos diferentes materiais possíveis. A grande finalidade ou a grande função da disciplina de administração de materiais é buscar o equilíbrio num trade-off. Explicando, o trade-off é uma situação de desequilíbrio, onde você tem duas ou mais necessidades, mas que normalmente a melhoria em uma implica em comprometimento da outra. No caso da gestão de materiais, na gestão de estoques, o trade-off clássico é entre o custo do estoque e o nível de serviço. O nível de serviço é a capacidade que você tem de atender a demanda a partir do seu estoque. Então, se é um estoque de matéria-prima, por exemplo, quanto menor for a falta de matéria-prima na área de produção, maior o seu nível de serviço, melhor o seu estoque está atendendo a demanda da área de produção. Se é um estoque de produto acabado, quanto maior for a disponibilidade do produto final para o cliente, quanto menor for a falta de produto para o cliente, um menor nível de serviço, um melhor nível de serviço é observado nessa empresa. O grande problema é que normalmente, para aumentar o nível de serviço, as empresas classicamente adotam a estratégia de aumentar o volume do seu estoque, o que resolve um problema, mas gera outro, que é o problema do custo. Ou seja, nesse caso, mais estoque significa mais capital da empresa investido no matéria-prima ou no produto acabado, o que significa que esse capital que poderia ser aplicado em outras áreas, com outras finalidades, acaba ficando retido até que o estoque seja processado e transformado em uma venda. A solução inversa seria ter baixos estoques. Isso geraria um baixo comprometimento de capital da empresa, então ela teria pouco dinheiro aplicado em estoques. Porém, esse pouco estoque poderia levar a um baixo nível de serviço, ou seja, pouco estoque,
Produtos em falta, a empresa não tem condição de atender as suas demandas, sejam internas ou externas. O que nós queremos com a administração de materiais é justamente encontrar uma forma de quebrar esse trade-off ou encontrar uma situação de equilíbrio, onde nós podemos ter um estoque que tem um bom nível de serviço, sem que isso seja excessivamente custoso para a empresa. Ao longo do semestre, ao longo da disciplina, nós trabalharemos várias técnicas que nos permitirão chegar a essa solução. Por enquanto, nós temos que entender esse objetivo básico apenas. Para finalizar essa parte introdutória, nós poderíamos pegar um exemplo que ilustra a importância da gestão de estoques dentro de uma organização. Eu escolhi aqui uma empresa provavelmente conhecida por todos, que é a Tramontina, uma das maiores empresas do Brasil. Segundo informações que ela mesma disponibiliza, atualmente ela comercializa 18 mil itens diferentes, espalhados em 5 centros de distribuição no Brasil, com uma produção diária de 3 milhões de peças. Então imagine uma organização como essa, sem uma boa gestão dessa enorme quantidade de estoques que ela comercializa. E veja que nós estamos falando aqui apenas de um dos tipos de estoque dela, que é o produto acabado, os produtos finais. Ela deve ter montantes tão significativos quanto de matérias-primas e de materiais de manutenção, reparo e operações. Sem gestão de estoques, uma empresa como essa teria muitas dificuldades em alcançar os resultados que ela consegue. Apesar de ser um exemplo bem radical pela grandeza, proporcionalmente falando, nós podemos dizer que para as pequenas empresas é igualmente importante manter uma boa gestão de estoques, ou até mais, porque normalmente elas têm recursos bastante escassos para lidar com isso. Indo então para a parte técnica da disciplina, que foi o assunto abordado na aula 3, nós teríamos que pensar por onde começar. Qual que é o primeiro passo para uma gestão de estoques ou para um bom controle de estoques dentro de uma empresa? Eu costumo dizer que esse primeiro passo está antes de pôr a mão na massa, que seria a parte de planejamento de como o seu estoque, de como os seus controles vão funcionar. Não adianta nada você criar um controle, você tentar executar esse controle, se não planejou previamente qual será a sua forma de atuação e se ele, para ter certeza que ele realmente vai trazer os resultados que sejam propostos. Posteriormente, uma boa prática adotada por maior parte das organizações é a criação de processos de classificação e codificação dos materiais. Ou seja, classificar é você organizar o seu estoque em grupos para que facilite o controle deles em volumes menores do que o total. No caso da Tramontina, por exemplo, você pesquisando no histórico deles, você vai encontrar que eles têm diferentes tipos de estoque, como utensílios domésticos, ferramentas manuais, materiais de camping e assim por diante. Então, eles separam esse grande estoque em pequenos grupos ou em classes que vão facilitar o controle desse volume total. E aí, como nós temos uma situação hoje onde quase todas as práticas de controle de estoque são feitas através de meios eletrônicos, uma solução inteligente é criar sistemas de códigos ou codificar os seus produtos, trazendo uma solução que facilite o controle e a utilização de informações em ambientes informatizados. Aí sim, geralmente a empresa está pronta para dar o primeiro passo na sua prática de gestão de estoques, que é a realização do inventário de materiais. O inventário de materiais nada mais é do que uma contagem física dos produtos que você tem no seu estoque. Essa contagem vai ser o ponto de partida para você registrar a situação do seu estoque em determinado momento e a partir dela então executar os controles que você vai realizar. Sobre esses controles, para finalizar, eles são relativamente simples. Um controle de estoque basicamente é um cálculo matemático, onde você pega o seu saldo, por exemplo, o resultado daquele seu inventário, soma a esse saldo as entradas de materiais que você tem e subtrai desse saldo ou desses valores as saídas, ou seja, aquela quantidade de produtos que
saíram do seu estoque. Dois cuidados têm que ser observados. O primeiro é que essas entradas e saídas normalmente são pensadas muito como compra e venda. Porém, em uma empresa existem várias situações que podem gerar entradas e saídas de materiais. Utilização interna dos produtos, descarte de produtos, a troca de mercadoria, devolução de mercadoria por parte dos clientes. Por isso que lá atrás eu mencionei a necessidade de você fazer um planejamento prévio. Nesse planejamento, o ideal é que você verifique e tente antecipar todas essas situações especiais que podem acontecer com o seu estoque, para que daí posteriormente você saiba como controlar esse estoque, essas entradas e saídas quando elas acontecerem. Então, esse é um planejamento importante. Segundo e último ponto é que, apesar de nós termos um estoque físico que compreende aquilo que nós tínhamos mais o que entrou menos o que saiu, quase todas as empresas hoje, por um fator já mencionado, que é a questão da informatização dos controles, elas também podem e devem manter um registro do seu estoque virtual. Como o termo virtual está sugerindo, esse é um estoque que não necessariamente está disponível naquele instante para a empresa, mas que ele pode ser controlado a partir dos registros que a empresa mantém. Normalmente, esse estoque virtual compreende ações futuras que você já consegue afirmar que acontecerão nos seus estoques. Então, uma situação bem simples. Você tem um estoque físico, um material disponível na empresa naquele momento, mas você fez uma compra desse material. Ele ainda não chegou, mas você sabe que ele está a caminho. Então, essa compra de material, essa quantidade futura que você vai receber, poderia fazer parte do seu estoque virtual, para que quando forem tomadas decisões gerenciais, você saiba que tem essa quantidade de produtos para chegar na sua empresa. E da mesma maneira, as vendas. É uma situação que acontece com alguma frequência em algumas organizações, de um produto ser vendido, mas não ser entregue naquele momento, seja por solicitação do cliente, seja porque está aguardando algum outro produto que vai acompanhá-lo que não está disponível. Enfim, a lista é bem grande de possibilidades. Mas esse produto já vendido é um compromisso que a empresa tem com o cliente que comprou ele. Então não é possível que ele continue constando lá no seu registro como material fisicamente disponível. Ele está lá na empresa, mas ele já tem que estar, digamos, separado, sabendo que ele já pertence a um cliente e em algum momento ele vai ser encaminhado para esse cliente. Então, esse controle do estoque virtual, ele compreende o estoque atual, mais aquilo que está comprado ou que está para ser recebido pela empresa, mas ainda não foi, menos aquilo que já está comprometido, apesar de estar dentro da empresa ainda, mas já está comprometido a ser entregue no futuro para alguém, normalmente as vendas. O ponto central dessa questão do estoque virtual é que as decisões têm que ser tomadas em cima dele. Então, decisões típicas de controle de estoque virtual. Necessidade de comprar mais quantidade de um produto, necessidade de produzir esse produto e assim por diante, o estoque virtual vai estar antecipando uma situação futura. Então, ele é um controle altamente recomendável para que a empresa mantenha, visando a sua tomada de decisão gerencial sobre os seus estoques. Bem, pessoal, resumidamente era isso que nós tínhamos para abordar das 3 primeiras aulas. Os conteúdos completos foram tratados em sala e nós continuaremos desenvolvendo o tema administração de materiais em encontros futuros. Muito obrigado a todos.